teremos a transmissão, então, desse momento da Drashá, do estudo da Parashá de hoje, dessa Parashá Vayeshev. Conforme nós lemos aqui, então, durante o Shacharit e a Avodat Torah, a Parashá se encontra em Bereshit, Gênesis 37, a partir do verso 1, e vai até o capítulo 40, verso 23. Então, Gênesis 37, 1 até o 40, 23. A Haftará, a porção dos profetas, se encontra em Amos, ou Amós, capítulo 2, verso 6, até o capítulo 3, verso 8. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, chamado Novo Testamento, né? Sugestão lá do Netiv, lá do Rabino Shulam, Yohanan, João 19, verso 16 até o 27. Vamos então aos nossos tópicos, ver quais são os temas dessa Parashá. Ela dá sequência, né, à história ali da formação do povo de Israel. Agora já estamos entrando em Yosef, José, essa nova figura prominente, né, que será, vamos assim dizer, protagonista daqui em diante até o final do livro de Bereshit, de Gênesis. Então, opa, está desligado, agora foi. Vamos aos nossos tópicos. O que essa Parashá nos traz, então? Começamos, como lemos aqui durante o serviço, falando de Yosef, de José, né? E sua ktonet pasim, sua túnica colorida, talvez, entre aspas, e os sonhos de Yosef, quando ele começa a contar, né, para os seus irmãos, para a sua família, os sonhos que ele teve, né? O que gera ainda mais, eu digo ainda mais, porque a Torá descreve, já desde antes dele contar os sonhos, a Torá já diz que os irmãos não gostavam dele, porque era evidente a preferência do pai, Jacob, por ele, em detrimento dos irmãos, né? Então, quando ele vai e conta aqueles sonhos, a situação piora, né? A situação piora. Aí nós temos, então, esse ciúme muito forte dos irmãos. Quando eles estão no campo, ele vai atrás deles, e a Torá diz que ele ia, e ele voltava para o pai fazendo Lashon Hara, dos irmãos, quase isso, quase esse termo que a Torá usa, de Batamra, né? Ele falava mal dos irmãos para o pai. Então ele ia sempre, eles iam lá trabalhar, e toda vez que eu digo, estamos inferindo pelo contexto, né? Mas ele ia lá, espionava eles, voltava e contava, e os difamava diante de Jacó, né? Mas nesta vez aqui que a Torá nos relata, é quando ele vai, os irmãos o veem de longe, porque ele está vestindo aquela túnica que talvez dessa para ver de longe, quase piscando assim, naquele deserto, né? Eles o viram de longe, e então eles tomam ele, o lançam lá naquele poço, né? Intentando matá-lo. O Ruben, o irmão mais velho, interfere e diz: não vamos matá-lo, né? Não podemos fazer isso, deixa ele aí e depois a gente vê o que a gente faz. Mas Judá propõe, né? Eles veem uma caravana lá de ismaelitas, e Judá propõe: vamos vender ele como escravo, então. E eles acabam vendendo o irmão José como escravo. Ele é vendido como escravo. Aí nós vemos um relato sobre Tamar e a nora de Judá, Tamar e Judá, e Yehudá. Depois nós voltamos falando sobre a vida de Yosef no Egito, quando ele é colocado então como servo do Potifar, general do faraó, né? Ele é colocado como servo na casa de Potifar e começa a se destacar e começa a ser bem visto pelo Potifar, né? Que coloca ali como o principal da sua casa, né? Até que acontece a situação da mulher de Potifar, né, que incrimina José. Ela tenta seduzi-lo, ele resiste, né, ele não cai nessa sedução, mas ela o incrimina ficando com a sua túnica e diz que ele tentou, né, abusar dela, e ele acaba preso, né, ele é colocado na prisão. E nós temos o final dessa Parashá, o relato de José e Yosef na prisão, quando ele vai ouvir os sonhos daqueles dois servos de Faraó e vai interpretá-los, né, o copeiro e o padeiro de Faraó. O copeiro seria liberto, e o padeiro seria condenado e seria morto, né? E é o que de fato acontece. A Parashá termina então com esse relato, tá? Mas nós vamos falar aqui hoje sobre esta história que surge ali, que brota no meio. O Pedro já comentou sobre isso aqui alguns anos atrás, em um trecho de um estudo dele, né? Eu acho que já falei muitos mais anos atrás, mas existe uma história nessa Parashá que ela parece mais uma digressão, né? Vamos pensar que nós estamos caminhando aqui para o fim do livro de Gênesis, né? Como comentamos, já passamos por toda a história, o relato da criação, Adão e Havá, a história de Noah, aí conhecemos Abraham, que virou Abraham, né? E quando começa ali a promessa
de que deles seria feito um povo e que por meio deles seriam abençoadas todas as famílias da terra. Aí vem Yitzhak, aí vem Yaakov, e agora chegamos em José, que é o, entre aspas, o último protagonista do livro de Gênesis. Então estamos caminhando para o final do livro de Gênesis aqui, né? Indo para o final de Bereshit. E daqui até o final do Bereshit, desse capítulo de hoje até o final, nós temos 14 capítulos. 14 capítulos, né? A partir do capítulo 37, temos 14 até o final do livro de Bereshit, de Gênesis. E quase todos esses capítulos são sobre quem? Sobre o nosso último protagonista, Yosef, José, né? É o destaque desse final do livro, mas não são todos esses 14 capítulos que falam sobre Yosef. Quase todos eles falam, mas não todos. Tem um capítulo que está nesta paraxá que interrompe a história de Yosef. No meio da história de Yosef, ela é interrompida para falar de uma outra história, né? A Torá interrompe. Quase como quem gosta de assistir série de TV, série. Não vou falar novela, porque novela, né? Mas série de TV. Pedro gosta, eu gosto também, série de TV. Às vezes na série, como que é uma série, né? Você está acompanhando um personagem principal, né? Um protagonista lá da série, né? Você acompanhando. E de repente esse personagem ele vai sofrer lá um revés, uma situação muito grave que vai deixar ele em maus lençóis. E essa situação acontece e você pensa, o que será que vai acontecer agora? Mas daí a série vai cortar para uma outra cena envolvendo um outro personagem menor para falar de outra coisa. Qual que é a sua sensação? Olha o Pedro. Eu não quero saber o que está acontecendo com esse personagem menor aqui. Eu quero saber o que vai acontecer com o protagonista, porque, né, eu fiquei ali vendo e acompanhando e daí aconteceu algo muito grave com ele e eu quero ver o que vai acontecer com ele. Eu não quero parar para ver outra coisa agora. E a Torá, só que a Torá ela vai fazer isso aqui nessa paraxá. Ela faz isso. Ela começa a contar a história de Yosef e ela vai falar, olha, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo lá para os ismaelitas, né? Depois ele foi para o Egito. E daí ela vai parar para contar outra coisa. Interrompeu ali. O que acontece com José? Não sei. Vamos falar agora de Judá e Tamar. É isso que a Torá faz, né? Ela parece fazer uma digressão aqui. Estava tudo ali. Jacob esquece do que ele pôs. Né? No capítulo 38, que é o que nós vamos focar hoje, que é o segundo capítulo dessa paraxá de hoje, vai fazer esta digressão. Vai interromper a história de Yosef para falar de Judá e Tamar, né? Judá e Tamar, né? E para além de ser uma digressão estranha, né? Uma pausa estranha, se a gente pensar literariamente, a gente já sabe, vocês já sabem que a Torá não é um livro de histórias, né? Então vocês já sabem que, ok, tem algum sentido isso, né? Mas se a gente pensar de uma maneira literariamente falando, ou como se fosse um roteiro de uma série, por exemplo, né? Ela é uma pausa estranha, porque interrompe a história do protagonista no momento de ação ali, no momento importante, a história do protagonista é interrompida para falar de personagens, entre aspas, menores, né? Tá? Mas para além de estranha, ela também é polêmica, é uma história que vai contar aqui, polêmica, né? Polêmica, né? Vamos ver por quê. Simplesmente a Tamar, né? A Tamar, que era nora de Judá, né? Ela casa-se com um dos filhos de Judá, o Er, né? O Er morre. Existia já, lembre-se, nesse ponto aqui, não existia a Torá ainda escrita, certo? Não tinha a Torá escrita. Mas princípios do Eterno já existiam. Os princípios que deram base à Torá já existiam. E um desses princípios era o Yibum. Nós vamos falar no próximo slide ali. O Yibum, que era a lei do levirato. Que era o seguinte. Se eu, pai, né? Tenho um filho e esse filho casa com uma moça. Esse filho falece. Deixa a moça viúva, sem descendentes. Por este princípio, um dos outros irmãos, né, um outro filho meu, precisa assumir essa viúva, né, e gerar filhos com ela, que vão ser como se fossem os filhos daquele que faleceu. A descendência será contada para aquele que faleceu. É isso, tá? Como se fosse isso. Esse princípio já existia. Como que a gente sabe que já existia?
Quem fez isso? Que outro personagem na Torá fez isso antes dessa história aqui? Um bem famoso. Avram. Avram fez isso. Ele casou-se com a Sarai, que tinha sido... Ele esposou a Sarai, tinha sido esposa do irmão. Ou seja, você pegar lá em Gênesis 10:11, você vai ver isso. O Avram, ele fez isso. Ele aplicou esse princípio, olha só. Então, ele já existia. Isso segundo alguns dos sábios, né, esta atitude de Abraão, inclusive, foi que chamou a atenção do Eterno para com ele. Essa atitude dele, de se anular. Porque era meio que se anular, era tipo assim, vou assumir aqui, né, ficou viúva, vou me anular. É como se fosse se anular. Uma posição de humildade extrema, tá, de uma pessoa cumprir esse princípio. E segundo, então, a tradição, foi isto que chamou a atenção do Eterno para com Abraão. Além do coração dele, claro, mas isso faz parte desse coração dele que ele tinha. Então, esse princípio já existia, e aqui é isso que Tamar vai cobrar. Então, Tamar casa-se com Er, que morre, sem que eles tenham ainda filhos. E aí, o Judá, cumprindo este princípio, fala para o Onan, que era irmão de Er, o Onan era outro filho, e fala, então você vai assumir a Tamar como esposa e gerar descendentes com ela que vão ser contados para o seu irmão que morreu. E aí vem a descrição do que o Onan faz, né? Que inclusive não digo que é mal interpretado, mas as pessoas levam para uma outra coisa que não tem muito a ver com o princípio aqui, né? Ele tinha relações com ela, porém, né, antes que o sêmen saísse, ele derramava na terra, para não gerar filhos com ela. A questão aqui, as pessoas falam, né, tem um termo chamado onanismo, para dizer que é masturbação, né? Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui era a atitude dele, e a atitude dele era, ele fazia isso de propósito, porque ele não queria cumprir este princípio. Ele fazia isso intencionalmente para que ela não gerasse filhos. Este foi o pecado aqui, entendeu? O principal. Este foi o ponto aqui. E, por isso, ele também é morto. A Torá diz que, né, o Eterno tira a vida dele por causa disso. Tá? Então, ele não gerou descendentes para com ela, como deveria. Ocorre que Judá só tinha outro filho homem, nesta época, que era quem? Shelah. Exatamente. Que era muito jovem ainda, quando isso aconteceu. Era um menino, né? Obviamente, ele não poderia assumir a Tamar como esposa. E o Judá fala para Tamar, então, espera então meu filho crescer, quando ele estiver com a idade para se casar, né, daí ele vai te assumir. Só que o filho cresce e Judá vai enrolando Tamar. Isso o Torá não diz, mas espera mais um pouquinho, espera mais uns 2 anos, espera mais uns 2, e vai passando o tempo, e o princípio não é aplicado. E isso não se concretiza. Por que será? Né? Por que será que o Judá faz isso? Né? Vamos passando ali. Aqui. Então temos lá o Ibum, né? Irmão do falecido, tararara, tá? O Onan não faz. E o Shelah cresce. E o Judá não dá a ele, o Tamar, para a esposa. Por que será que o Judá não entrega a Shelah para Tamar? Vamos pensar. Um filho meu casou com essa mulher e morreu. O meu segundo filho casou com essa mulher, também morreu. Qual será que era o pensamento de Judá? Se eu me entregar ao Shelah, que era o último filho homem que ele tinha na época, né? O que vai acontecer? Vai morrer também, eu vou ficar sem descendentes, né? A minha história vai acabar aqui. Provavelmente era esse o medo, este era o receio de Judá. Ele não tinha, entendo eu, agora Jacob imaginando aqui, ele não tinha nada contra o princípio, tanto é que ele tinha, na primeira vez, ele fez que se cumprisse o princípio do levirato, do Ibum, né? Ele fez o Onan, que era o outro irmão, e assumia a Tamar. Então a questão dele não era com o princípio, mas depois de 2 filhos morrerem, né, ao estarem casados com a Tamar, provavelmente a questão dele era esse receio. Se eu entregar o Shelah, ele vai morrer também. Né? Então aqui o ponto de Judá provavelmente era esse. Mas o fato é que a Tamar ficou desamparada. Ela ficou desamparada porque o princípio não foi aplicado e ela estava viúva, né, e numa situação provavelmente muito difícil. Então vem o plano, né? Vem o plano de Tamar, que é a parte polêmica da história também, né? De enganar Judá. Então ela
se veste, né, como chama aquilo? Esqueci, véu. Véu, né? Se cobre, se veste como se fosse prostituta, né? E engana Judá a vê, né? E pede para, né, ter relações com ela e tal, e ele tem relações com ela, mas ela não revela sua identidade para ele em momento algum. Ao final disso, ele pergunta: olha, qual que é o seu preço? Ela diz tal, né? Ele fala: eu não tenho aqui, mas eu vou pedir para trazer lá uns cabritos, né? E daí eu te pago assim que trouxerem. Ela diz: não, mas me deixa então uma garantia que você vai me pagar, né? E daí ele pergunta: o que você quer como garantia? Ela diz: eu quero o seu anel, selo, seu cetro, seu cajado e sua túnica, né? Me deixa esses 3 itens como garantia que está tudo certo, né? É isso. E ele deixa e assim o faz, né? Depois a gente continua a história daqui para frente, mas é uma história estranha e polêmica, né? Desde o início, esse capítulo, desde o início. Uma história estranha e polêmica, né? Começa lá com o Tamar e tudo aqui é estranho e polêmico. E aí fecha com isso dela enganá-lo, dela se vestir como prostituta e enganá-lo, né? E ficar com seus itens. E de ele, né, de fato, ir atrás de uma prostituta. Parece tudo errado aqui. Essa história parece toda errada, desde o início, tá? É muito estranha. E aí eu pergunto para vocês: mas por quê? Por quê, né, que nós temos que saber esses detalhes sobre a vida de Judá? Primeira pergunta que eu vou lançar aqui. Vou lançar 4 perguntas para vocês. Primeira: por quê? Será que está aqui? Não sei. Não lembro. Por quê? Né? Não está lá. Por quê? Primeira pergunta: por que nós precisamos saber disso, desses detalhes todos estranhos e polêmicos dessa história, né? Segunda, por quê? Segunda pergunta: por que nós não lemos mais sobre a vida dos outros irmãos de Judá e de José também? Já que a Torá para contar essa história detalhada de Judá, por que nós não lemos mais dos outros também? De Shimon, de Benjamim, de Ruben? Por quê? Segunda pergunta. Terceira pergunta: por que a Torá acha importante nós lermos isso aqui, essa história tão polêmica? Terceira pergunta: por que a Torá parece achar isso importante a ponto de parar a história de José para contar isso, né? E a quarta pergunta tem a ver com esse final que eu falei: por que é nesse momento aqui que isso aqui é contado? Por que a Torá para de contar a história de José neste momento, quando ele é vendido como escravo, para falar dessa história de Judá aqui com Tamar? Por quê? Então, são esses 4 porquês que nós vamos questionar aqui hoje, né? Para a gente entender todos esses porquês, responder esses porquês, entender essa história, entender por que ela está aqui, nós precisamos fazer aquele nosso velho jogo de nós já vimos isso antes. Já vimos isso antes em algum lugar, né? Eu vou perguntar, antes de a gente ver o nosso já vimos antes, eu vou perguntar para você: será que isso aqui, vamos pensar assim, a Torá não é um livro de história, já sabemos disso, né? Eu falei para vocês aqui no início que parece ser, esse capítulo 38 parece ser uma digressão, né? A Torá está contando lá. Comecei a contar a história de José, nosso novo protagonista. Parou. Agora eu vou falar de Judá e Tamar. Daí termina a história de Tamar, volta lá para José, né? Parece uma digressão. Mas será isto uma digressão ou uma continuação de alguma forma? Será que esse capítulo 38 é de fato... Será que a Torá, assim, ela se perde? O Moisés se perdeu quando estava escrevendo lá... esqueci... estava falando aqui de José, mas esqueci que tinha que falar disso aqui de Judá antes. Agora vai aqui mesmo. E será que foi isso? Né? Será que é isso? Ou será que é de fato uma continuação e nós precisamos ver esses detalhes para entender isso, né? Se a gente ver algumas palavras aqui nesse trecho, e algumas ideias, palavras e ideias que nós já vimos antes, já vamos ver onde que está, nós vamos entender que são a chave para compreendermos tudo isso aqui, tá? Então, primeiro, a primeira coisa, estava tudo ali, né? A chave. Primeira coisa, lá no 38, versos 14 e 15. Eu vou até ler aqui, só para a gente marcar bem. Então, Gênesis 38, versos 14 e 15.
E tirou os vestidos de sua... Isso é Tamar. E Tamar, né, tirou os vestidos de sua viuvez de si, cobriu-se com véu e envolveu-se e sentou-se na encruzilhada que está sobre o caminho de Timná, porque viu que crescera Shelah e ela não lhe foi dada por mulher, né? E viu a Judá e pensou que fosse rameira, que fosse prostituta, pois cobriu as suas faces, ou seja, ele não, obviamente não viu quem era, né? Tá? Ele não a reconhece. Ele não a reconhece. De novo, apontando aqui o fato de que ela viu que o Shelah tinha crescido e ele ainda não tinha sido dado para ela, né? Como marido, não assumiu. E ela parecia ter essa necessidade de ver aquela descendência honrada. Guardem isso, né? A Tamar parecia ter esse anseio de ver essa descendência honrada, que geraria a partir dela, né? Mas enfim, ela estava naquele instante, o Shelah não tinha sido entregue para ela, ela vai, se veste como prostituta e fica ali onde Judá passa, e ele passa a ver e não a reconhece. Esse trecho que está aqui, né? Então vamos guardar esse engano, né? Ela engana Judá, e vamos guardar este fato de ele não reconhecê-la. Guardem essas duas palavras, ele não a reconhece. E aí no verso 17, o que ele oferece como pagamento? Que ele fala que ele vai mandar buscar um cabrito, né? Verso 17 ele fala, vai buscar um cabrito, depois eu volto aqui para te entregar. E daí que ela pede, né, o penhor, né, os itens lá em penhor, né? Isso está no verso 17 e 18. Ela pede o quê? Lá. O anel selo, o manto e o cajado. Verso 18, né, de Judá. Qual é o penhor que te darei? E disse, teu anel selo, teu manto e o teu cajado que tens na mão. Tá? Então, ela ficou com esses 3 itens ali. Guardem então essas palavras. Enganar. Alguém enganando alguém. A palavra reconhecer. O cabrito e os itens que ela pede. E aí nós já vimos isso antes, nós vamos ver que tem uma palavrinha ali, chave, né? Que vai nos dar a dica do que está acontecendo aqui. Então, primeira coisa, segundo a tradição judaica, nesta época, aqui dessa história, Judá ele exercia um papel de juiz, ele atuava como juiz, tá? Entendam isso. Ele tinha um papel de juiz, por isso que a Torá vai nos contar isso aqui. Então, Judá, o juiz, né? Chegou aos ouvidos desse juiz Judá, segundo o texto, o suposto adultério de Tamar. Afinal, ela surgiu, pensem, né? Ela surgiu grávida sem ter um marido. Shelah não tinha assumido ela não tinha marido, e ela aparece grávida. Foi, né, aquele alvoroço. Isso chegou aos ouvidos de Judá, que era juiz. Como assim? Essa minha nora adulterou? Né? E qual que era a punição por adultério, né? Para uma descendente da linha, segundo a tradição também, ela vinha de uma linha de sacerdotes. Olha só. E a punição, segundo Levítico 21:9, era fogo. Queimado no fogo, tá? Então, Judá ouve e ele está pronto para condená-la. Porque, segundo a tradição, ele estava exercendo o papel de juiz, ele estava no tribunal, ele vai condenar. Não, está aqui, ó, não tem que prova maior, ela está grávida. Como assim? Né? Não tem que, vai ser condenada. Né? Então, Levítico 21:9, que tem essa condenação aí. Né? E aí, Tamar vai lançar um argumento que vai dizer o seguinte, capítulo 38 de Gênesis, verso 25. Ela, ao ser tirada... verso 24 que fala, tá também lá. E disse Judá, tirai aí que seja queimada, porque era isso que aconteceria, tá? Se ela é descendente de sacerdotes. Aí, verso 25. Ela, ao ser tirada, mandou dizer ao seu sogro Judá, do homem a quem pertencem estes 3 itens, este anel selo, esta túnica, esse manto, e este cajado, né? Do homem a que pertence isto eu concebi. E disse Tamar, Hakerna,
Reconhece, pois, de quem é este anel-selo, esta túnica e este cajado? Esse é o argumento que ela lança, né? Aí no verso 25. E a palavra que ela usa era hakerna. Reconhece, pois, ou reconhece o Rogot, ou reconhece, por favor, esses itens do homem a quem eles pertencem, de quem pertence esse filho que está no meu ventre. Né? É isso que ela quer dizer. Né? E esta palavrinha que ela usa, ela é bem característica, porque ela só aparece em um outro lugar na Torá desse jeito aqui. Nós já vamos ver onde. Em um outro lugar, tá? Mas basicamente ela lança esse argumento, e é interessante a gente colocar aqui a forma como ela faz isso. Ela poderia chegar naquele tribunal e dizer o seguinte: olha aqui, senhor juiz, eu concebi esse filho que está no meu ventre, é do senhor, está aqui, ó. Eu tenho aqui o seu anel-selo, eu tenho aqui a sua túnica, eu tenho aqui o seu cajado. É seu. Você está querendo me condenar, mas o filho é gravidez de você. Ela poderia ter feito isso, não poderia? Mas ela não faz isso. Ela chega, ela simplesmente, o seu único argumento é: olha, senhor juiz, Judá, meu sogro, do homem a que pertencem esses 3 itens é quem eu engravidei. Reconhece. Lançou para ele. Tá? Guardem isso. Mas guardem essa palavra hakerna, que é o que ela lança. Se a gente for voltar um pouquinho para o capítulo 37 de Gênesis, começo dessa paraxá, vamos ver lá no verso 31 o seguinte. Vocês já leram ali o spoiler. Eu deixei spoiler dessa vez. Tomaram a túnica de Yosef, a túnica de José, e degolaram o quê? Um cabrito, e molharam a túnica no sangue. Nós temos aqui um dos 3 elementos que aparecem em Gênesis 38, que é uma túnica. Certo? Aqui em Gênesis 37, o que está acontecendo aqui? Em Gênesis 37, quando os irmãos, né, decidem que vão vender José como escravo. Mas o que nós vamos falar para o nosso pai? Vamos dizer que ele morreu, que um animal do campo matou ele. Então eles tiram a túnica de José, matam um cabrito. Olha o cabrito que aparece depois na história de Judá e Tamar. Matam um cabrito e jogam sangue ali, na túnica. E levam a túnica para quem? Para Jacó. Reconhecer que era do filho José, Yosef, né? Então nós temos o engano, porque eles enganam o pai, né? Eles vão enganá-lo com aquela túnica, dizendo que José tinha sido morto, e eles vão falar para ele, no versículo 32, olha lá, o que eles falam? Verso 32 de 37, enviaram a túnica e trouxeram-na a seu pai e disseram: isso encontramos, hakerna, reconhece, por favor, se esta túnica é do seu filho Yosef ou não. Eles usam a mesma palavra que a Tamar usa depois, lá, quando ela está diante do tribunal, diante do seu sogro Judá. Hakerna. Esta palavra só aparece desta maneira na Torá estas 2 vezes. Nessas 2 histórias, ela não aparece mais dessa forma em nenhum outro lugar da Torá, você pode procurar. Hakerna. Reconhece, pois, tal coisa, né? Tá aí. E agora vem o ponto-chave aqui. Lembrando da história de José com os irmãos, já comentei aqui no começo. Primeiro eles querem matá-lo, né? A primeira ideia é: vamos matar esse cara de uma vez. Aí o Rúben diz não. O Rúben, que era o mais velho, o responsável, né, por todos, o primogênito, ele fala: não podemos fazer isso, não. Joga ele no poço, eu vou fazer alguma coisa lá, depois que eu voltar a gente resolve o que a gente faz com ele. O Rúben não deixa que eles o matem, né? E ele sai. Quando ele sai, eles não estão contentes, eles não gostaram da ideia de Rúben. Eles ainda querem se livrar de José de algum modo. Quem dá a ideia de vendê-lo como escravo? Quem? Judá. E é Judá que dá a ideia. Ele que se levanta, versículos 26 e 27 de Gênesis 37,
E ele que fala o seguinte: e disse Judá aos seus irmãos: que proveito teremos matando o nosso irmão e ocultando seu sangue? Vamos e o venderemos aos ismaelitas e não poremos nossas mãos nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne ele é. E o escutaram seus irmãos. Então a ideia de vender José parte de Judá. Parte de Judá, certo? Vamos continuar nas nossas associações aqui. Opa, tá certo. Então, vamos voltar um pouquinho mais em Gênesis, agora fora dessa paraxá. Em outra história que fala sobre cabritos e túnicas. Que outra história fala sobre cabritos e túnicas? Cabrito e túnica? Esaú e Jacó. Gênesis 27, versos 9 e 16. O que aconteceu lá? Quando Yaakov se disfarça de Esaú para conseguir o quê? A bênção da primogenitura, certo? O que ele põe sobre a sua pele? Uma túnica de pelos. Para quê? Para enganar o seu pai Yitzhak. Para que ele não reconhecesse que não era Esaú. Isso. Olha só as conexões. Exatamente. Reconhecesse que era Esaú. Exatamente. Para que ele não reconhecesse que era Yaakov, para que ele achasse que era Esaú. Exatamente. Né? Então, veja as conexões. Olha só como as conexões vão lá para trás, né? Dos elementos, né? E aí em Gênesis 27 e 23, não sei se eu coloquei ali, porque coloquei. Gênesis 27 e 23 diz o seguinte: tem, mas em outra, não na mesma forma. Nós temos aquela palavrinha, aquele verbo, não na mesma forma, mas nós temos um verbo, hikiro. Então, Gênesis 27 e 23, que diz o seguinte: e não o reconheceu. Quem? Yitzhak não o reconheceu, porque eram suas mãos como as mãos de Esav, seu irmão, peludas, porque ele estava com uma túnica de pelos, né? E o abençoou. Olha só. Hikiro, lohikiro não o reconheceu, passado, o verbo conjugado no passado. Tá? Então, Yitzhak não o reconheceu que aquele ali não era Yaakov, ele não reconheceu que não era Yaakov, ele achou que era de fato Esaú. Então, tivemos o engano, tivemos o reconhecer algo, tivemos os pelos, tivemos a túnica, tudo de novo, né? Basicamente. Então, a venda de Yosef, quando os irmãos vendem Yosef como escravo, ela ecoa, essa venda de José ecoa, né, a história da bênção da primogenitura, não é? Os mesmos elementos estão ali, o cabrito, pelo, reconhecer, o enganar, está ecoando de novo aquela história da bênção da primogenitura, claramente, né? Os filhos de Yaakov, quando eles vão, olha só, quando eles vão para o seu pai com a túnica de José manchada de sangue de cabrito, o que eles estão fazendo? Levam a túnica suja de sangue e dizem: reconhece se isso aqui é do teu filho ou não. Então Yaakov, que tinha feito isso com o pai dele, ele sofre a mesma coisa dos seus filhos. Ele enganou o pai com uma túnica, tinha a ver com reconhecimento, e ele é enganado pelos filhos a partir de uma túnica também, né? A túnica de José. Então, está ecoando aquilo lá, né? E claro, a história de Judá e Tamar também entra aqui neste. Não, tá lá. Também tem a história de Dinah e Sherem, não vou entrar nisso aqui para não delongar muito, né? Mas também tem um episódio de engano ali, né? Aí a venda de Yosef e Tamar e Judá. Engano, túnica, cabrito, entrando todos esses elementos no meio, né? Tudo isso junto. E reconhecer alguma coisa e assim vai, tá? Mas, aqui nesta história que a Torá faz questão, nessa paraxá, Gênesis 38, nessa história que a Torá faz questão de interromper o que está contando para contar isso aqui, vai acontecer algo diferente. Enfim, né? Vai acontecer algo diferente. E tem a ver com uma escolha. Tem a ver com uma escolha.
De novo, como que a Tamar chega? Ela está naquele tribunal e Judá é o juiz. Isso aqui segundo a tradição, tá? Mas parece que o texto dá a entender de fato isso. E ele fala, não, vai ser queimada no fogo. Pode levar a queimar no fogo. E ela tem um argumento e ela lança esse argumento que é, eu tenho aqui esses 3 itens, um anel selo, uma túnica, um cajado, e do homem a quem esses 3 itens pertencem é que eu gerei esse filho. Juiz, senhor Judá, reconhece de quem, olha só, reconhece de quem são estes 3 itens? E o Judá, vamos colocar de fato assim, se ele era de fato um juiz naquela posição, num tribunal, ele é confrontado com uma escolha ali, não é? Porque ele poderia muito bem dizer, não reconheço, não. Não sei de quem, não tem nada dizendo, não tem nenhum nome aqui escrito. Nesse anel não tem nenhuma marca aqui de uma letra aqui do Aleph Bet, não tem nada aqui. Então não reconheço, não sei de quem é não. Pode levar e queimar essa mulher. Ele podia fazer isso? Claro que podia. Ele era um juiz num tribunal, ali de frente provavelmente de testemunhas. Ele poderia simplesmente não conheço, não reconheço não sei de quem é não. Pode levar essa mulher daqui. Mas ele é confrontado com essa escolha. Ele pode fazer isso, ele pode continuar cobrindo a verdade, como ele tinha feito com o seu pai lá atrás, né? Partiu dele a ideia de vender José, e ele foi lá e levou a túnica junto com seus irmãos, e ele enganou seu pai, ele cobriu a verdade lá, então ele podia fazer de novo aqui a mesma coisa, para seu próprio benefício, para o benefício próprio, fugir da sua responsabilidade, né? Do que ele tinha feito, porque quando ele viu aquele anel selo, aquela túnica, aquele cajado, ele com certeza percebeu o que tinha acontecido, né? Porque ele sabia que tinha deixado aquilo com aquela prostituta, né? E depois ela tinha sumido, né? Ela sumiu. Ele nunca mais achou ela para fazer o pagamento. Então, quando a Tamar levou aquilo ali, ele na hora, com certeza, ele teve... Foi isso então que aconteceu, fui eu, né? Então ele podia cobrir a verdade, podia continuar fugindo da sua responsabilidade, ou ele podia assumir e mudar essa história toda aqui, né? Segundo a tradição, Judá presidia a corte, então ele era um juiz ali, ele presidia um sinédrio, entre aspas, tá? Aqui era antes da Torá escrita ainda, mas ele presidia a corte. Então ele podia ter se calado e com ele nada ia acontecer. A Tamar ia morrer lá, ninguém ia ficar sabendo de mais nada e acabou a história. Mas ele fez uma escolha. Então no capítulo 38, verso 26, nós vamos ver o seguinte. E reconheceu, olha a palavra que é usada, reconheceu Judá, que está ali no hebraico, Vayaker, reconheceu Judá e disse, mais justa é ela, é Tamar, do que eu, porque não dei a Shelah, meu filho, para ela como marido, e não tornou mais a conhecê-la. Então, Judá aqui, ele reconhece a verdade e admite a verdade. O que até então não tinha acontecido nessas histórias todas que a gente viu até aqui, né? Ele admite a verdade. E se responsabiliza, ele assume a sua culpa. E chega a falar, essa mulher é mais justa do que eu. Porque ela, apesar, né, da situação, ela agiu com justiça e eu agi com injustiça. Porque o princípio era que eu entregasse Shelah para ela como marido, para tomá-la como esposa, né? E ele reconhece, penso aqui uma digressão minha, e eu penso que ele reconhece ainda mais porque ele sabia que ela poderia simplesmente acusá-lo, falar o nome dele lá, falar, não, você está querendo me condenar aqui, mas olha aqui de quem que é, isso aqui é seu. Mas ela não faz isso. Ela, de uma maneira até humilde, ela lança a escolha para ele. Ela coloca diante dele e a escolha fica nas mãos dele, né? E ele reconhece isso nela. E eu creio que é por isso que ele diz, essa mulher é mais justa do que eu. Creio que é por isso também que ele diz isso, né? Então,
ele faz algo que lá atrás na vida dele, porque em Gênesis era um capítulo atrás, ele faz algo que no capítulo anterior ele não tinha feito com o pai dele. Ele tinha feito o oposto, ele tinha ocultado a verdade, ele tinha usado aquilo ali, aquela túnica como meio de engano, né? Que era o mesmo que o pai tinha feito com o avô e assim por diante, né? Mas aqui ele muda essa história. Ele tem essa escolha e ele escolhe agora a verdade. Ele escolhe agora se humilhar. Pensem, um juiz presidindo um tribunal, ele admite a sua culpa na frente de todos que estavam ali. Olha a diferença da atitude dele, né? Então ele muda essa história. Ele salva a vida de Tamar e ele envergonha a si próprio em público. E ainda diz, essa mulher é mais justa do que eu. E ele ainda diz o que ele fez. Eu não entreguei o meu filho como eu deveria entregar para ela. Né? Então ele se envergonha ali em público, a si próprio. E aqui nós temos um princípio de restauração da integridade. Porque até então, desde lá ao começo, desde lá com Isaac, nós vimos aquela sequência, aquela cadeia de engano, de reconhecer, de cabrito, de túnica, taralá, né? E sempre alguém enganando alguém, sempre alguém não reconhecendo alguma coisa, assim. Então aqui nós temos o início dessa restauração dessa integridade, a partir de Judá. A partir de Judá. Então Judá, ele vai começar aqui a corrigir essa cadeia que vinha até então, aquela cadeia de engodo, aquela cadeia de engano que vinha acontecendo até ali. Isso que ele faz aqui agora, neste momento de Gênesis, é um ponto de virada na história dos filhos de Jacó. É um ponto de virada, né? Porque até então vinha aquilo, engano. Aqui ele é confrontado, você vai manter a sua cadeia de engano ou você vai finalmente assumir a verdade? E ele escolhe a verdade. Então começa a mudar, começa a restaurar a integridade que vinha lá de Abraão, né? A partir disso. E existem consequências disso. Assim como existiram consequências dos enganos anteriores, que, né, o Jacó enganou, foi enganado. Da mesma forma que enganou, da mesma forma foi enganado, né? E assim por diante. Assim como existiram, então, essas consequências, também existiram consequências de quando a verdade foi escolhida, de quando a integridade começou a ser restaurada. E que consequências foram essas? Quais foram as implicações desta escolha de Judá nesse ponto? Vamos pensar naqueles 3 itens, que também não é por acaso aquilo. Vamos pensar no manto, ou a túnica, né? No cajado e no anel selo. Eu pergunto para vocês, que tipo de figura política, entre aspas, costuma carregar esses 3 itens? Um rei. O rei que tem, né, um anel selo, um cetro, né, um cajado, um cetro, um manto, né, uma túnica. Essas coisas são associadas com realeza. A gente lembra sempre lá na história de Purim, né, do Ahasverosh, que tinha o quê? Um anel selo. E lá o rei selava lá um edito, né, com o seu anel selo. Tá? Então, isso aqui é associado com realeza. Com realeza. E quando Judá, quando ele é confrontado com aqueles 3 itens por Tamar, e ele reconhece como seus e admite a sua culpa ali em público, ele tem os seus itens de volta para ele. Certo? Ele toma de volta aqueles 3 itens que tinham sido retirados dele. E eu pergunto para vocês, de quem veio Yeshua? De qual dos filhos de Jacó vem Yeshua? De qual linhagem vem Yeshua? De Judá. Judá e Tamar. Aquele filho de Tamar, que ele, Judá, poderia ter condenado à morte, ele junto com a mãe, que estava no ventre dela, foi o filho pelo qual viria o rei dos reis. Aquele filho ali. Que se ele tivesse falado assim, ó, não reconheço isso aí, pode levar essa mulher para a fogueira lá, queimar. Aquele filho ali que ele escolheu a verdade e se humilhou em público, admitiu a sua culpa, é por meio daquele filho que veio Yeshua. Olha só.
Está lá em Mateus 1:3. Pérez, né? Pérez. Que jamais teria nascido se Judá tivesse mantido aquela cadeia de engano por sua própria conveniência e não admitido sua culpa ali naquele instante, né? Tivesse continuado encobrindo a verdade. Então, quando o Judá retoma esses 3 itens dele, a partir desse momento ali, esses itens voltam para ele, isso também não é por acaso, isso também é muito simbólico. Porque é como assim, ó, então você foi aquele que começou a restaurar a integridade, você foi aquele que rompeu com essa cadeia de engano, então de você é que vai vir o Rei dos Reis. É como se fosse isso. Entendeu? É por conta disso. Então, por quê? A gente viu aqui, Judá foi um homem, como muitos de nós, cheio de falhas, né? Cheio de falhas. E de coisas terríveis que ele cometeu, inclusive contra o próprio irmão, né? Mas, quando um homem cheio de falhas admite a sua culpa, percebe a sua culpa e admite os seus erros e corrige os seus erros, isso para o eterno é o que basta. Então, muitas vezes a gente pensa, mas eu não consigo, no meu dia a dia, eu ainda faço muita coisa errada, ainda faço muito lashon hará, sei lá, ainda quando eu vejo já estou pecando. Eu acho que, não sei o quanto eu consigo viver com o eterno, porque eu não... Mas olha aqui que o Judá fez tantas coisas terríveis. Enganou o pai, né? Vendeu o irmão, não cumpriu lá com Tamar o que deveria e tantas outras coisas. Se prostituiu, né? Foi atrás de uma prostituta, começa por aí, né? Então olha quantas coisas erradas Judá fez, mas quando esta pessoa para e pensa, puxa, realmente, acho que isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo, eu preciso mudar, eu preciso admitir a minha culpa, eu preciso ir agora para a verdade. Isso é o que basta para o eterno. Então, às vezes a gente pensa, a gente está longe, mas basta a gente parar e admitir e confessar para Ele, isso basta. Pronto, podemos retomar, né? E ser abençoados e vir coisas boas de nós, por meio de nós, a partir disso, né? Como veio de Judá, por meio de Judá. O próprio Mashiach veio de Judá, essa pessoa que cometeu tantas coisas erradas, né? Mas corrigiu os seus erros, e não só corrigiu os seus erros, foram os erros de uma geração. Ele começou a restaurar a integridade da própria linhagem de Abraão, a partir dele. Então não foi uma coisa pequena. Aquela escolha dele ali foi algo que talvez para ele tenha sido pequena, entre aspas, naquele ponto, mas foi algo gigantesco. Mudou a chave, mudou a história de novo, né? Então Judá reconheceu e ele escolheu, acho que estava tudo ali, mas tudo bem. Ele escolheu, não tem problema, já está no final. Ele escolheu se humilhar, né, a ocultar a verdade. Mas essa escolha que ele fez toda a diferença. E não fosse isso, claro, o Eterno acharia outros meios, com certeza. Mas não fosse isso, talvez a história tivesse sido muito diferente, né? Porque o próprio Mashiach veio daquele filho que ele escolheu se humilhar, mas não lançar no fogo, não matar aquela mulher. Amém? Escolhendo a verdade e acabando com aquela cadeia de engano que vinha até ali. Amém? Baruch Hashem. Então agradeço a todos pela atenção. Vou chamar o Rosh então aqui para a gente fazer o encerramento.